Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero contar pra vocês a história do Peter Lynch. Pra quem nunca ouviu falar em Peter Lynch, ele é conhecido como o melhor gestor em termos de performance contínua do mundo. Entre 1977 e 1990, ele foi responsável por ter uma performance de 29,2%, o que foi o dobro do desempenho do SP500 no mesmo período. E durante esse tempo e com essa performance, ele conseguiu levar o fundo que ele administrava de 18 milhões para 14 bilhões de dólares. Um desempenho assim realmente impressionante. Grande parte do que eu vou contar para vocês hoje está nesse livro, que foi inclusive escrito, né, pelo próprio Peter Lynch, onde ele compartilha quais são as estratégias e os princípios que embasam as decisões do Peter Lynch e que foram responsáveis por esse desempenho absurdo e astronômico do fundo que ele geria. Esse vídeo também faz parte de uma coleção que eu quero trazer para vocês de grandes pensadores e investidores, explicando quais são os princípios por trás das estratégias. Tem uma das frases do Peter Lynch que eu acho genial, que ele diz o seguinte: os milagres em Wall Street acontecem quase na mesma frequência que os perdedores perdem. Ou seja, ganhar por muito tempo ou perder por muito tempo nunca vai ser coincidência, nunca vai ser por má sorte. Tem a ver com os princípios que regem as decisões dessas pessoas. Por isso é importante que a gente tenha consciência sobre esses princípios e que nós sempre hajamos não de forma aleatória, mas baseado nisso. Por quê? Por mais que às vezes você possa tomar uma decisão que seja errada, no longo prazo, um bom princípio vai fazer com que você esteja mais certo do que errado. E mesmo estando um pouquinho mais certo do que errado, isso no longo prazo já vai fazer com que você tenha resultados muito melhores, né? O poder dos juros compostos é o que faz com que alguém em 13 anos consiga transformar 18 milhões em 14 bilhões. Então, eu quero contar para vocês quais são os princípios que regiram as decisões do Peter Lynch e fizeram com que ele tivesse esse título. Mas antes, eu quero contar duas coisinhas: a história deles e um detalhe para que vocês não desanimem, né? E fiquem entusiasmados para entender um pouquinho mais sobre o Peter Lynch. O Peter Lynch, ele diferente de alguns estrategistas, ele tem um princípio super simples e que pode ser aplicado por qualquer pessoa. Não envolve gráficos, não envolve entender sobre fórmulas complexas do Excel. Envolve basicamente ser bom no que você é. Pode soar um pouco estranho, mas é exatamente isso. Então, vou contar um pouquinho pra vocês a história dele e depois a gente vai pra esse princípio que pra você aplicar ele, você basicamente precisa ser você e ser você muito bem, né? E ninguém nunca vai ser melhor do que você em ser você, como também Naval Ravikant sempre nos diz, né? Mas então, vamos lá. Quem é Peter Lynch? Peter Lynch é uma pessoa que nasceu como a maior parte de nós sem muito dinheiro, sem muitas arcabouços materiais muito robustos, né? E quando ele tinha 7 anos, o pai dele foi diagnosticado com câncer de cérebro. E quando ele tinha 10, o pai dele morreu e a mãe dele precisou precisou bancar a família, né? E ela tava ali meio indo não tão bem assim, e aí o Peter Lynch começou a trabalhar com 11 anos, um ano depois da morte do pai dele, né? Só um adendo que eu acho interessante aqui, a história é muito parecida também com a história do Barcy, né? Em que a mãe também, o pai morreu, a mãe precisou assumir as contas da casa e também começou a trabalhar super cedo, né? E conta nesse momento como um motivador e, na verdade, como até uma espécie de ferramenta para catapultar o desejo dele de sair daquela situação, né? Então acho que isso é uma coisa que vale muitas vezes, né, para usar a nossa história e aquilo que não vai bem para impulsionar a gente, não como uma desculpa para que a gente não faça o que a gente precisa fazer, né? Então acho que vale a pena esse adendo aqui. Mas voltando para a história, né? Então, basicamente, Peter Lynch começou a trabalhar com 11 anos como CAD. CAD, para quem não sabe, é uma espécie de carregador de tacos de golfe, né? Então ele começou a fazer esse trabalho. E o que foi a sorte, talvez, dele nessa história inteira, né? Foi que nesse trabalho ele teve a chance de conhecer
e de se envolver e de se relacionar com vários presidentes de empresa, vários CEOs, pessoas que tinham que gerir dinheiro e grandes responsabilidades, grandes decisões. E durante esse processo, o Peter Lynch teve contato com essas pessoas, né? E ele até diz que trocava dicas de golfe por dicas de ações. E ele conta que quando a galera acertava o buraquinho, que às vezes é uma coisa difícil, né? Eles compartilhavam, eles ficavam felizes e compartilhavam o que eles estavam fazendo, o que eles estavam investindo. E o Peter Lynch sempre usava esse momento também pra falar, tá, beleza, então eu preciso ter uma atenção maior pra essa ação ou pra esse momento de mercado, pra esse nicho, o que quer que seja, né? E aí, quando o Peter Lynch tinha 22 anos, ele tinha acabado de se formar em História, Filosofia, e aí ele conseguiu um estágio junto a um dos caras que jogavam golfe e que ele era esse carregador, né? Aí ele conseguiu o primeiro estágio dele na Fidelity. Ele entrou, então, com 21, 22 anos para fazer esse estágio. Em 10 anos, ele se tornou presidente. Ele se tornou um dos diretores da Fidelity, né? E aí, em um ano, depois dele se tornar diretor da Fidelity, ele assumiu um dos fundos que existia dentro da Fidelity, que é o Magellan, que foi o que ele foi responsável, pelo que eu contei no começo, né? De transformar esses 18 milhões em 14 bilhões. Agora que vocês sabem mais ou menos qual foi a história do Peter Lynch, né? Quero contar pra vocês sobre esse primeiro princípio que ele tem. Esse primeiro princípio é, como eu falei pra vocês, super, super simples e qualquer pessoa pode aplicar no seu dia a dia. O princípio é: invista no que você conhece. Exatamente, o Peter Lynch conta que durante a trajetória dele de investidor, as ações que deram mais certo para ele foram as ações de coisas que ele conhecia, que ele conseguia desfrutar no dia a dia. E ele conta que o grande benefício de você investir no que você conhece é que, essencialmente, no seu dia a dia, você já vai estar executando o que é grande parte do trabalho dos analistas, que é experimentar produto, testar produto, saber quem são os concorrentes, saber se o preço está bom, se o preço está alto, se o produto está melhorando, está piorando, o que está acontecendo. Então, à medida em que nós experimentamos no dia a dia qualquer produto, a gente está fazendo uma análise, no final das contas, super complexa sobre esse produto. E isso é um trabalho essencial que você consegue fazer durante o dia a dia. E ele dá alguns exemplos de algumas ações que geraram um super desempenho para eles, como Dunkin' Donuts, jeans da Gap, um hotel, uma classificação de um hotel que aqui no Brasil acho que não é muito conhecida, mas hotéis La Quinta Motors, que ele ficava, por exemplo, né? E ele faz umas contas que são super geniais, de tão simples que é o seguinte: então imagina que você viaja a negócios e você, a cada vez que viaja, fica num hotel que você gosta, que você acha o preço ok, que você se sente sempre confortável em ter uma recorrência nesse produto. Se você tivesse colocado em ações o mesmo valor que você colocou em hospedagem, esses valores teriam sido multiplicados, às vezes, por 10, 15, 20 vezes. Ele faz essa continha um pouquinho com essas ações que eu comentei, né? Do Dunkin' Donuts, do Jeans da Gap, desses hotéis e a próprio computador da Apple, né? Ele fala: se você tivesse colocado a mesma quantidade em ações da Apple do que você comprou no seu primeiro computador, cara, tu teria ganhado muito, muito, muito dinheiro. E eu queria mostrar pra vocês um caso de uma empresa brasileira que, pra mim, isso fica muito evidente, né? E pra mostrar um pouquinho pra vocês disso. O caso é da Metal Leve, né? Então, imaginem que eu vou dar um meio absurdo, assim, agora, porque ela subiu muito, mas um caso interessante. Então, imagina que vocês vão viajar, teriam ido viajar no final do ano passado, certo? E aí, antes de viajar, vocês foram no mecânico e vocês foram lá fazer um check-up no seu carro, né? E aí, isso, sei lá, em dezembro, né? Eu considerei aqui no começo de dezembro. E aí, lá você para 10 minutinhos pra conversar com o seu mecânico e ele fala da Metal Leve, que tem peças muito boas e que vale super a pena você
trocar e colocar alguma peça disso. Se você tivesse investido nesse momento, mesmo que você usou para fazer o check-up do seu carro ou para o que quer que seja a sua troca ali em ações, tu teria tido um super benefício, um super desempenho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Considerando entre dezembro ali, né, que você fez o check-up do seu carro e hoje, eu sei que é um exemplo um pouco esdrúxulo aqui, né, mas em pouquíssimo tempo, em 168 dias vocês teriam tido um desempenho de 70%. Só que, por mais que você fale assim, nossa, mas é que você pegou um caso muito excepcional. Não, você pode pegar o caso dela em vários momentos. Se você tivesse feito isso nas férias passadas, digamos assim, né? Então, vamos lá para dezembro do outro ano, aqui também, né? Então, você estaria com um acumulado de 83% nessa ação. A gente pode pegar o outro dezembro também, se vocês quiserem, dezembro de 2020, um acumulado de 195%. Podemos, assim, esse é um caso bem interessante porque qualquer pessoa poderia, que dezembro de 2019, 130%, qualquer pessoa poderia ter ido ao mecânico, ter tido uma conversa com o mecânico e ter descoberto essa ação e ter feito muito dinheiro com ela, né? E eu acho que é um caso interessante porque requer uma atenção ao mundo um pouquinho maior, né? E requer que a gente pergunte, digamos assim, né? Cara, tem alguma coisa que seu filho tá louco, que a sua esposa tá louca, que seu namorado não para de falar? Se pergunte, será que esse produto vem de uma empresa de ação? Será que ela é uma empresa de capital aberto, né? Será que eu posso investir nessa empresa da qual alguém que eu conheço tá maluco ou porque eu mesmo gosto, né? Também é uma experiência um pouco de fuxicar no mercado, assim, ficar olhando no carrinho das pessoas, ver, nossa, tem uma coisa que todo mundo está comprando, tem um negócio que tá abrindo em todos os lugares, né? Que eu tô percebendo, que eu sou cliente. Então, é uma atenção ao mundo à sua volta e um movimento um pouco inverso do que acontece normalmente no mercado de ações, né? Tem uma frase do Peter Lynch que eu acho genial, que diz assim: parece haver uma regra não escrita em Wall Street. Opa, vou até aqui para vocês ouvirem bem. Parece haver uma regra não escrita em Wall Street. Se você não compreende o negócio, coloque todas as suas economias nele. É o que acontece que a gente vê esses hypes de coisas hiper complexas, de hipertecnologia, foguete, chips, inteligência artificial, que ninguém entende nada profundamente sobre o assunto, mas todo mundo quer colocar dinheiro naquilo, né? E essa incompreensão do modelo de negócio faz com que você tenha uma super dificuldade para entender se aquilo está super sobrevalorizado, se não tá, se realmente é uma coisa incrível ou se não é. Então, a grande lição e o grande princípio que existe do Peter Lynch é: aproveite sua vantagem intrínseca, porque é isso que vai fazer com que você tenha desempenhos super acima do mercado e vai fazer com que você tenha um diferencial em relação ao mercado como um todo, né? Duas frases que acho que valem a pena, assim, a gente lembrar em relação a esse princípio são essas duas que eu selecionei aqui, né? Primeiro, as vantagens do investidor amador. Né? O dinheiro dos inexperientes, ou seja, todos nós, digamos, né? Apenas se torna tolo quando ele ouve os especialistas. Ou seja, quando você vai ouvir alguém que está falando de uma ação que você não entende, é nesse momento em que o seu dinheiro vai se tornar tolo, porque você abre mão da sua capacidade de análise do que você conhece de perto de você e você joga fora isso, né? Uma segunda frase que eu acho bem interessante, né? O verdadeiro investidor espera até que as coisas tenham se acalmado e compra aquelas ações que fazem Wall Street bocejar. Ou seja, é você, enquanto um agricultor, que sabe quais são as melhores máquinas agrícolas, é você, enquanto uma cabeleireira, que sabe quais são os melhores produtos, é você, enquanto quem você é, que sabe exatamente o que do seu setor tem um grande desempenho e tá fazendo sucesso. E aí você consegue ver antes de Wall Street as coisas acontecerem e é onde, de fato, vai ter o seu grande desempenho. Mas, além desse princípio, existem algumas características que o Lynch sempre olha para comprar e algumas características que o Lynch olha para não comprar.
Queria contar pra vocês primeiro quais são as características que ele olha pra pensar, cara, essa ação é incrível, é a que eu mais quero, é a que eu tô mais animado. As duas primeiras características, elas chegam a ser engraçadas. Mas, assim, eu particularmente acho genial, né? E quando eu vi a primeira vez, nunca mais esqueci. Penso nisso sempre. As duas são um pouco parecidas, né? Mas, basicamente, isso soa ridículo e a empresa faz algo ridículo. Né? Ele dá alguns casos bem interessantes, né? Tem esse Pep Boys, que é um nome besta. Parece dos Três Patinhas, assim, dos Três Patetas, né? É tonto. E é o que ele gosta. E aí, se a empresa tem um nome tonto e faz algo tonto, por exemplo, fabrica tampinhas de garrafa, e é alguma coisa que nunca sairia nas grandes revistas, né? Você não vai ver, nossa, CEO da Pepper Boys que fabrica tampinhas de garrafa lá como destaque do investidor, do empreendedor do ano, né? Se sou enfadonho e faz algo enfadonho, o Lynch adora, né? Eu até trouxe aqui essas frasezinhas assim que mostram um pouquinho desse princípio dele, né? Que essa empresa faz algo tedioso, sou entedioso, cara, e tem um balanço comercial forte, perfeito, tu achou a ação ideal. Se ela faz algo que faz com que as pessoas desdenhem, sintam náuseas e se distanciem, 2 pontos, bora lá. E aí ele conta, né, quando chegou 2 executivos para eles, ao invés de estarem vestidos ali polo, estarem de colarinho, né, azul, eles estavam escritos dejetos sólidos. Ele fala, meu Deus, é onde eu encontrei o empreendedor e a ação que eu quero colocar meu dinheiro, né, o tipo de executivo que você deveria sonhar em ser. Então, ele adora empresas que soam ridículas, que façam algo ridículos, que façam coisas desagradáveis, como, por exemplo, lidar com dejetos, enterros e coisas do tipo. E aí, né, esse é um trench, digamos assim, de coisas que ele gosta, e a gente vai para algumas sessões um pouquinho diferentes. A quarta é, né, que as instituições financeiras não sejam donas ou que os analistas não gostem. Isso está um pouco alinhado com os princípios de cima, porque é muito difícil você ver, assim, né, os influencers de finanças ou os analistas falando, cara, encontrei uma empresa, uma ação incrível de dejetos. Se eles não estão olhando, significa que você está num time bom para conseguir pegar um grande desempenho. Porque as ações que todas as instituições financeiras já colocaram pé e os analistas todos já estão olhando, elas já foram precificadas. Então você não tem muito o que ganhar nessas ações, né? Além disso, quando existe um rumor ali, nossa, essa empresa tem alguma polêmica que está envolvida com a máfia, ele também gosta bastante, né? Mostra que existe ali um potencial de valorização por existir essa polêmica junta. E aí, uma que talvez, duas, na verdade, características que talvez sejam um pouco mais não intuitivas, até mais do que essas outras, que sejam atividades de um setor sem crescimento e que seja um nicho. A questão do setor sem crescimento é porque não existe uma disputa muito drástica acontecendo nesses setores que vai fazer com que a sua ação e aquela empresa tenda a perder valor por conta de novos competidores, né? Então, você está no setor de tecnologia, por exemplo, né? A gente vai ter todas as grandes universidades do mundo desenvolvendo pesquisas em nível de obsolescência para aquele produto, para aquela empresa, tende a ser muito alto e ela precisa investir mais em desenvolvimento e isso tende, né, você aumenta os gastos, tende a fazer com que o lucro diminua. Então, ele gosta de empresas que estão atuando em setores sem crescimento. Ele dá exemplo de fabricação de garfo e faca, assim, né? Ou em crescimento baixo ou sem crescimento é o que ele gosta. Ao mesmo tempo, ele também gosta dessas de nicho, né? Empresas que são muito boas em determinados locais em que você não tem competição externa muito grande também. Então, é um princípio um pouco parecido com o de cima, né? Também gosta de empresas que as pessoas precisem sempre usar aquilo, não importa o que aconteça, né? Então, é o caso das tampas e do enterro. Tu vai ter que contratar enterro em algum momento da sua vida, infelizmente, né? E não tem muito pra onde fugir. E aí, duas outras características que são complementares, mas que valem a pena a gente... tem essa questão do setores sem crescimento, né? Como o caso dos garfos, das facas. E tem essa outra frase, antes da gente voltar para outro, né? Muito boa,
que é, não há nada empolgante em relação a um setor da economia em grande crescimento, exceto assistir os preços das ações caírem, né? Então isso é muito genial, assim, porque quando você tá falando de ações de setores muito, né, que tá acontecendo coisa o tempo todo, cara, as ações já devem estar sobrevalorizadas e tu vai assistir ela cair, não tem muito pra onde fugir, né? E aí a questão das recompras de ações, né? Existem dois tipos de recompra de ações que ele tá olhando. O primeiro é em relação aos próprios funcionários daquela empresa e em relação à empresa em si, né? Quando ela anuncia a recompra das ações. E por quê, né? Ele cita que quando os funcionários da empresa estão comprando, isso é um indicativo muito bom. Porque normalmente os empregados corporativos, né? Eles têm ações. Então eles tendem a ser um vendedor inato. E não porque tem algum problema acontecendo, mas porque eles querem dinheiro, né? Que é liquidez. Então eles sempre tendem a ser um vendedor. E quando eles mesmos estão pegando o dinheiro deles e colocando em ações, é um indicador muito bom de como a empresa está evoluindo. E ao mesmo tempo, se a empresa se dispõe a recomprar suas ações, é porque ela considera que as ações estão super baratas, né? E que o modelo de negócio tá bom e elas querem, né, voltar isso para elas. Então, são duas outras características que o Peter Lynch também adora em relação a olhar para uma ação. E aí, a gente vai para as características que o Peter Lynch não gosta. É um pouco mais simples, assim, mas vale super a pena, né? Pra gente entender um pouquinho do que ficar atento. A primeira é cuidado com a próxima alguma coisa, né? A gente acho que vive isso um pouco no setor cripto, né? Próximo Bitcoin, próximo Ether, próximo qualquer coisa, né? Ele diz que sempre que aquilo é anunciado como próximo alguma coisa, provavelmente aquilo que se anunciou como tá caindo e aquilo da qual foi anunciado também, sim, vai estar num mau momento, né? Então, cuidado com a próxima alguma coisa. O segundo, que eu acho que é um aspecto super interessante, que pelo menos pra mim não era tão óbvio, que é essa questão de evitar ações que priorizam. Priorizar é um conceito que é usado para quando a empresa cresceu, né? E aí ela precisa colocar, tem dinheiro ali, tem lucro, né? Precisa fazer alguma coisa com isso. E aí ela começa a diversificar. Ela começa a comprar umas coisas que não tem super a ver com o modelo de negócio dela, ou que foge um pouquinho do nicho, ou que foge um pouco do setor, né? Então, ao invés... Porque assim, quando uma empresa lucra, né? Ela pode fazer basicamente 3 coisas. Ela pode comprar suas ações, porque ela tem dinheiro, né, para recomprar. Ela pode distribuir dividendos, aumentar os dividendos distribuídos, e pode investir. E aí, ela pode investir no próprio setor, em desenvolvimento de própria tecnologia, ela pode comprar, fazer umas aquisições, explorar outro nicho, né? Quando essas empresas estão explorando outros nichos, comprando outras empresas, o Peter Lynch não gosta muito, né? Ele conta vários casos em que isso deu super errado. Terceiro, cuidado com as ações sussurradas, né? Que é assim, nossa, tem uma super novidade, uma super empresa que tá saindo agora, uma super criptomoeda, que é incrível, ninguém nunca viu ainda, entra agora que tu vai ter um diferencial muito grande por ter entrado antes, né? Ele fala, cara, não tem lucro, não tem histórico, espera. Espera, porque se ela for uma empresa sólida, né? Tem aí bastante tempo pra entrar. Então, espere e cuidado com as ações sussurradas. Empresas de um cliente só, ou seja, grandes empresas que têm poucos clientes e se acontecer alguma coisa com aquele cliente, provavelmente o modelo de negócio vai ir pro beleléu. Cuidado com essas empresas e, no final, né, até um universo... os primeiros princípios, as primeiras características que ele gosta é cuidado com ações de nome empolgante, né? Cuidado com setores que soem muito incríveis, né? E aí tem uma única ação para evitar, né? Se eu pudesse evitar uma única ação, essa seria aquela mais destacada, do setor mais destacado, aquela que obtém publicidade mais favorável, sobre a qual todo investidor ouve falar quando apoia uma carona ou transporte público e que, sucumbindo à pressão popular, acaba comprando, né? Então, basicamente tem uma ação que tá todo mundo falando, que assim, é impossível ignorar, foge dela, porque provavelmente a única coisa que você vai assistir é o preço caindo. Basicamente é isso. Queria trazer um pouquinho para vocês dessa tese, né, desse princípio do Peter Lynch, que eu acho genial, que potencialize a sua própria história, o seu próprio conhecimento, né? E invista no que você
conhece. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem interesse em comentar aqui outros princípios ou outros pensadores que vocês acham que seria interessante trazer, seria uma honra estudá-los, né, avaliar e trazer um pouquinho para vocês sobre esse conhecimento. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que vocês se inscrevam e a gente se vê na próxima.